A espiritualidade maior incessantemente emana sobre o sistema terreno, sobre as mentes de espíritos enganados e desengaнаdos, energias e informações para que assim possam estarem unidos e armados, para que em suas decisões, suas palavras, suas atitudes, possam não se tornar e não criar armadilhas para si próprio. Ou seja, os grandes mestres superiores emanam suas informações e sua assistência espiritual para todos nós. E tenta nos proteger, protegendo a nossa mente, para que a nossa mente, então, equilibrada, não deixe que informações de teores menores possam nos incluir, infiltrando em nosso campo mental, gerando pensamentos, e dos pensamentos gerando desejos, e dos desejos gerando ações, palavras, atitudes de todas as formas, que permitem que o mundo interior encontre acesso e domínio do ser. Ou seja, blindado de informações de nível superior, você tem dentro de você a conduta, a decisão dos elementos para se colocar da melhor forma dentro da sua convivência terrena e também na convivência espiritual. Quando falamos convivência terrena, nos referimos à nossa convivência com encarnados de nosso lar, nosso local de trabalho, nossos meios sociais. Quando falamos convivência espiritual, nos referimos ao nosso próprio espírito, que mesmo estando dentro de corpos físicos, convive espiritualmente com outros espíritos. Ou seja, durante todo o tempo você está convivendo com espíritos de luz, com espíritos intermediários e com espíritos inferiores, de acordo com a sua sintonia, com o seu desejo, com a sua emanação, com as suas vontades. Assim, os grandes mestres superiores nos mantêm carregados de informações para despertar a nossa consciência de tal forma que possamos nos defender contra nós mesmos. Ou seja, você se proteger contra o direcionamento mental que você dá a si próprio. Assim pensando, vamos compreender como funciona a sua própria mente. A sua própria mente tem um teor, ou melhor, tem o poder de direcionar o seu centro de captação de informações, desde o ponto mais alto que possa alcançar até o ponto mais baixo de um ser de natureza inferior. Porque sua mente é livre. E como você está dentro de um corpo físico, a sua mente pode oscilar para o positivo e para o negativo, livremente sobre a sua vontade. E assim, oscilando a mente entre situações positivas, intermediárias e negativas, você faz a conexão mental com energias mentais que estão nesses pontos onde você aciona momentalmente. Ou seja, se você aciona um poder maior com a sua mente vai sincronizar com campos mentais de luz. Você vai sentir bem, vai sentir conforto da energia de luz que você se conectou. Se você faz o contrário com os pontos intermediários, com os pontos baixos, a resposta vem de forma negativa. Mas, porém, você vai perceber que nos tempos de hoje, o pensamento negativo não traz para você uma energia corrosiva para mostrar a você como está. Ela traz simplesmente para você a intuição, uma energia mental, que infiltra em seu campo mental e ali produz outros pensamentos, e desses pensamentos outras vontades, e dessas vontades as suas atitudes de toda a natureza. Então, possamos nos analisar, porque os grandes mestres incessantemente nos falam desse processo de evolução que temos que ter. Nos falam da batalha que temos que ter contra nós mesmos. Pois a grande batalha que temos é disciplinar a nossa mente, disciplinar a nossa vontade, organizar nosso campo mental para que as palavras sejam positivas, para que o positivismo do seu ser mostre a virtude e a qualidade nobre do seu espírito. Mas é uma batalha, porque durante todo o tempo de acionando informações dentro do sistema terreno que, como gatilhos, provocam reações mentais dentro de nós mesmos.
Como exemplo, você olha uma informação, seja na televisão, seja no celular, seja em algum lugar, aquela informação, como gatilho, provoca dentro de você um pensamento, uma vontade, um desejo. E assim que funciona o mundo mental. E nós estamos instalados dentro desse mundo mental. E assim devemos nos proteger por esses gatilhos que acionam mentalmente para o negativo do nosso próprio ser. E assim, analisando a situação do mundo em que vivemos, detonamos então as palavras dos grandes mestres quando nos falam que não nos faltam elementos para que possamos alcançar os patamares de luz e transpor os limites dimensionais que precisamos para que o nosso espírito possa viver livre destes mundos inferiores ao qual todo espírito deseja se livrar e não mais participar deles. Mas assim, tendo esses elementos, o que nos falta? Nos falta a organização mental. Você se organizar mentalmente, nós nos organizarmos mentalmente, porque todas as suas atitudes, as suas palavras, sejam atitudes voltadas para o crescimento espiritual, seja para as atitudes voltadas para o comodismo, a falta de ação, seja a atitude voltada para situações que destroem as células espirituais de luz do seu próprio espírito, sempre você está usando a sua mente de alguma forma. E assim então falamos o cuidado que temos que ter nesse gerenciamento. É uma luta constante, pois quando você acomoda, a sua mente desce em terror vibratório para o ponto onde você se sente mais confortável. E onde é o ponto que você se sente mais confortável em sua mente? Onde você não precisa pensar. Olhe como as coisas funcionam. Essa escala de dimensões mentais que temos dentro de nós mesmos. Quando você é bem disciplinado, você está bem espiritualizado. Quando você acomoda em sua posição mental, o seu ponto de acomodação, o seu ponto de descanso, para ser um ponto intermediário das suas dimensões mentais. E mesmo estando lá, você não corre o risco de ser infiltrado mentalmente, de ser hipnotizado mentalmente, ou impulsivo mentalmente por outras mentes inferiores. Mas quando o seu ponto de descanso desce para a faixa mais baixa e aproxima-se da faixa do ego, você está exposto ao lado instintivo do ser. Você está exposto ao domínio. E o pior de tudo, o que mais acontece na Terra, a impulsão mental, onde você é induzido a situações que você não percebe, que você acha natural, acha comum, acha perfeito. E quando você se dá conta, você não consegue ter vontade de sair, você não consegue ter ação própria para mudar. Você foi induzido a um estágio mental onde o seu poder de ação está também dominado, está sob o domínio de outra mente, de qualquer natureza. Então os mestres superiores nos alertam: ative o positivismo do seu ser, busque o contato superior, não se prenda a situações de informações inferiores de qualquer nível que seja. Quando você tiver uma informação, faça análise crítica dessa informação, em que esse ponto mental ela se estabelece no mundo espiritual. Uma informação em que quando ela está no nível baixo, no intermediário, no superior, no plano superior de luz, em que faixa está aquela informação que você está fazendo a leitura. E aí você vai analisar o teor mental, o que ela te sugere. E como somos pontos magnéticos e nossa mente funciona como um captor de energias e também um emanador de energias e de informações, temos que ter esse cuidado. Então lembre-se, você é responsável pela sua evolução. Somente você domina e comanda a sua mente, a sua vontade, os seus desejos. Se eles são inferiores ou se eles são superiores, é por sua própria ação. Se são inferiores, ele vai destruir tudo que seu espírito lutou em reencarnações para construir. E você vai sofrer a dor provocada por você mesmo.
Não digam, Deus fez assim. É a frase mais estúpida, quando perdão a palavra, você pode dizer, porque Deus quer a sua evolução. Os grandes mestres de Deus querem a sua evolução, tiram todos os elementos para isso. E você se acomoda, deixa ser induzido, e depois fala, Deus fez assim. Deus não quis assim. Foi você que foi inerte, foi acomodado. Não lutou para estar num plano de sabedoria, de domínio mental, de controle mental. Não consegue dominar as próprias emoções. Por quê? Porque sua mente está sem governo. A mente, que não tem poder de ação para fixar o positivo, deixa o corpo emocional abandonado a mercê de qualquer sentimento. Então temos que ter esse cuidado. Avaliar o tempo todo, fazer a leitura o tempo todo dos seus sentimentos. Eles são nobres, eles envergonham os espíritos superiores que me acompanham. Eles são de que natureza? Os meus sentimentos, os meus pensamentos. Meus irmãos, o espírito em qualquer lugar do universo, ele tem a oportunidade de sair de uma faixa dimensional e iniciar para outras superiores. E todos lutam para isso. E sabem eles que, subindo faixas superiores, se aproximam do mundo onde a sabedoria é maior. A felicidade é maior. A proteção também é maior. Mas por que se protege em um mundo superior? Se protege de mentes que degladiam entre si. Porque há situações do mundo do universo em que, nos campos mais baixos, os corpos degladiam entre si quando estão em confronto. Mas quando se atinge níveis maiores, as mentes é que se confrontam. Então, quando o espírito ele encontra paz, quando ele está fora do alcance de mentes que desejam lhe confrontar. Então, a evolução não se estabelece em apenas chegar à dimensão da luz. Se estabelece em ultrapassar a faixa da dimensão da luz e entrar na faixa da consciência superior do ser, onde você não precisa confrontar com outros, onde você já faz parte da unidade maior, onde os pensamentos são nivelados em um mesmo positivismo, em mesma forma de nobreza. Então, vamos compreender como funciona esse mundo espiritual, que fazemos parte dele. É para lá que vamos, ou que desejamos ir, quando sairmos dos nossos corpos físicos. Então, vamos pensar bem. Não é falta de orientação, não é falta de energia positiva para alimentar nossas células. É falta de governo individual. Lembre-se disso. Você tem uma individualidade. E só você toca na sua individualidade. Nenhum mentor ultrapassa o limite da sua individualidade. Ele pode te incluir, te orientar, falar, te dar exemplos, mas não entra no campo da sua individualidade, porque ali está o reino do seu espírito, que é o seu interior, é o seu ser, a sua consciência, a sua mente, a sua inteligência. Então ali é você que conta. E você tem a parte da sua inteligência espiritual, da sua consciência espiritual, da sua energia espiritual, da sua essência espiritual para fazer a sua vitória. Tenhamos sempre em nossa mente. Não deixe que a desatenção te exponha a uma magia. Porque na guerra mental, o domínio, quando ele acontece, é difícil de tirar. São batalhas grandes. É difícil você se desconectar mentalmente de uma outra mente quando ela te aciona, ela te domina. Por isso que você tem que estar dentro de um positivismo onde essa mente não pode te alcançar. Lembra-se sempre disso. Hoje não confrontamos com espíritos corpo a corpo espiritual. Confrontamos mente a mente. Então é a nova faixa dimensional que estamos. É a nossa faixa energética que vivemos. É o novo mundo em que chegamos, mesmo estando geograficamente no mesmo mundo. Graças a Deus, agradeço a todos.